Caraca, Júlio, para de fazer barulho no meu vídeo, cara. Estamos aqui para mais um vídeo de conteúdo. E hoje eu vou trazer aqui para vocês 5 coisas que os bodybuilders fazem que você não deveria fazer. Aliás, tem uns que fazem muito mais coisas que você deveria fazer. Mas eu falo de treino hoje, tá? Então 5 estratégias de treino que os bodybuilders fazem que você não deveria fazer. Ou pelo menos você que é mais iniciante não deveria fazer. Antes de a gente começar esse vídeo, uma dica importante, ó. Esse aqui é o nosso pré-treino, o M5, o novo pré-treino da nova linha Monster, a linha da probiótica, a linha para os monstros, que acaba de ser lançada. E mês de junho e mês de julho, quem comprar lá no site Probiótica, a linha Monster ou a linha probiótica, utilizando o cupom PACHO, nas compras acima de R$ 199, você vai estar concorrendo aí a um kit de R$ 3.000 de suplemento. Então, pô, kit pesado aí, né? Dá para fazer uma boa cesta de suplementos com esse valor. Então, se está precisando de suplemento, site Probiótica, cupom PACHO, e você vai estar concorrendo aí nas compras acima de R$ 199 a R$ 3.000 de suplementos. Bom, trouxe o Mateusão para me ajudar aqui nesse vídeo. O primeiro vídeo que a gente vai fazer é um exercício excelente. Eu apelidei ele de elevação frontal Charles Glass, porque eu aprendi com o Charles Glass quando eu treinei com ele. Então, quando eu tive a oportunidade de estar com ele, na época eu estava competindo ainda, ele avaliou meu físico e sugeriu alguns pontos de melhora e alguns exercícios bem específicos. Um deles que eu gostei muito é a elevação frontal Charles Glass. Mas por que você, que não é atleta, não deveria fazer? Você que ainda não é avançado o suficiente. Porque as estratégias que eu vou trazer hoje aqui, muitas delas é o quê? Detalhes que a gente vai colocar em atletas que já tem uma base, já tem uma musculatura formada. Então, se você ainda não tem toda uma estrutura formada, você não vai precisar martelar detalhes específicos. Você precisa fazer exercícios com uma boa sobrecarga, né, com um bom controle, aprender a técnica de movimento e colocar volume muscular. Quando você já tiver um bom volume muscular, aí sim você vai começar a pensar em detalhes que você ainda precisa priorizar para trazer um físico totalmente estético. Então a elevação frontal Charles Glass é um exercício bem isolado para a deltoide anterior. Deixa a mão supinada, fica levemente inclinado para frente e sobe. Ó, daqui até um pouco mais alto. Isso, segura e volta. Isso. Isso aqui é um ótimo exercício. Ele vai trabalhar uma porção bem específica de deltoide frontal. Mas se você ainda está começando na academia, se você ainda não tem toda essa estrutura, eu sugeriria você colocar uma sobrecarga boa e trabalhar com mais carga e com uma boa técnica. Você ainda não precisa desses exercícios. Você precisa criar toda essa estrutura e só depois, quando você já for avançado, já tiver uma boa formação muscular, você vai dar atenção a mínimos detalhes. Então, agora a nossa segunda dica do que deixa só os atletas, as pessoas bem avançadas fazerem. É a rotação na cadeira extensora. O que algumas pessoas, alguns atletas fazem? Ó, sobe lá, Matheus, sobe tudo. Então, normalmente, o que a gente orienta? Cadeira extensora, um apoio que fique mais confortável possível e faz força. O que alguns atletas fazem? Chega mais perto, Gui. Eles fazem uma rotação, ó, de pés para fora, não somente nos pés, mas em todo o fêmur, ó, rodado para fora. E daí realiza o movimento dessa forma, ó. Veja a hora que ele rotaciona, volta, como tá, e roda. Faz. Buscando uma ação maior em vasto medial. Primeira coisa aqui, inclusive até atletas. Se for utilizar essa estratégia, tem que ser pessoas com um joelho muito bom para criar isso aqui. Agora, por que iniciantes não deveriam fazer? Porque o iniciante precisa se preocupar em conseguir ganhar força, trabalhar com uma sobrecarga interessante e desenvolver a massa muscular. Por que você vai se preocupar em fazer toda uma rotação, trabalhar apenas uma porção específica do músculo, sendo que você poderia estar aqui com 3 vezes esse peso, numa posição que é mais confortável para você, explodindo esse movimento, controlando, o que vai te trazer um ganho de massa muscular muito maior. Agora vamos pensar num atleta. Vamos pensar lá o cara já está lá no nível profissional,
O vasto medial dele não é tão eficiente, não é tão bom, você não vê uma contração tão boa. Aí sim, para um cara desse, eu sugeriria acabar o treino e pensar em alguma estratégia parecida, pensando num detalhe muito específico. Eu não usaria sempre essa estratégia, né, na maioria dos casos, mas eu faria ali as séries normais do treino e ao final do treino colocaria alguma estratégia pensando num ponto muito específico. Mas isso em pessoas que já têm um volume muscular muito grande e aí sim vão poder buscar detalhes no físico que precisam ser aprimorados. Terceira dica do que você não deve fazer e que você vê atletas e caras muito grandes fazendo e que você que é iniciante não deveria fazer. Ainda na cadeira extensora é o que? Elevar os joelhos para fazer a cadeira extensora. Ó, ele eleva o joelho e continua, agora chuta. Ó, então ele está fazendo uma força, tirando o joelho do banco, fica muito mais difícil o movimento, só que ele consegue uma ação muito interessante em reto femoral. Ó, o reto femoral está muito ativado para ele tirar o joelho do banco. Ó. Faz com o joelho apoiado, sobe. Ó. Olha isso aqui. Agora eleva o joelho. Ó, vai. É uma ação muito maior de reto femoral. É uma estratégia interessante. Mas você que é iniciante, você que está começando, você não vai tirar a tua cadeira extensora tradicional para fazer essa estratégia. Eu utilizo essa estratégia com alguns atletas. Já na fase final da preparação, você avalia o atleta, mostra lá, por exemplo, o Zanca, naquela foto. Ó. Reto femoral do Zanca, sartório, muito evidente. Às vezes a gente chega ali faltando 4 semanas, 6 semanas para a fase final, o cara já está com o lado e você vê, tem vasto medial, vasto lateral muito bom, e você fala, pô, mas os cortes aqui em cima não estão legal. Aí você adota algumas estratégias assim que traz um resultado muito rápido, que é questão de ativação. Ele começa a conseguir ativar e você vê essa melhora muito rápida. Mas você que é iniciante, você vai se preocupar em quê? Colocar carga legal, boa técnica de movimento, trabalhar até a falha, daquela forma que você fique mais confortável no aparelho e consiga, né, trabalhar com mais intensidade, com mais carga. Nossa quarta dica, pule unilateral. Bora lá, filhão. Aqui, quando um atleta às vezes tem um dorsal mais desenvolvido que o outro, um dorsal mais detalhado que o outro, em alguns casos, a gente vai adicionar séries unilaterais. Então ele acaba o treino, vem aqui e faz séries unilaterais a mais para esse lado. Ou mesmo se tem uma diferença de força, né? Ele começa a perceber que um lado falha antes que o outro. Então ele colocar um trabalho unilateral, fazer primeiro o lado mais fraco, depois o lado mais forte, equilibrando o número de repetições de um lado e outro, é muito interessante. Agora, se você está no nível iniciante, se você nem construir um dorsal, você não vai ter detalhes para se preocupar mais que o outro. Então aquilo, faz o básico, coloca uma carga interessante, uma boa conexão de movimento, uma boa contração e trabalha até a falha, vai desenvolvendo sua força. Ainda não chegou na etapa de você se preocupar com esses detalhes, então se preocupa com o básico. Boa contração, boa técnica de movimento, progredir carga, né? E daí quando você já tiver uma estrutura, você vai ver que daí sim você vai necessitar de detalhes como esse. Então, por enquanto, não perca tempo com detalhes mínimos, sendo que você não precisa construir toda uma estrutura. Quinta e última dica, utilização de estratégias avançadas no seu treino. Tem um estudo interessante que pegou 2 grupos de pessoas iniciantes e colocou um desses grupos para treinar com o básico, né, fazendo o básico bem feito, e um segundo grupo com estratégias avançadas de treinamento. E no final do estudo o resultado foi o mesmo. E o que isso nos traz de conclusão? Se você ainda é iniciante, se preocupa em fazer o básico bem feito. Se você já estiver fazendo técnicas avançadas de treino desde o começo, o que você vai fazer depois? Segundo ponto, como que eu vou trabalhar, por exemplo, um SST para um iniciante? Ele vai fazer Q-drop de anilhas de 5 em 5 quilos? Então assim, primeiro se preocupa em desenvolver força, aprender a realizar os movimentos com excelente técnica, melhorar sua mobilidade, melhorar sua flexibilidade. Você precisa conseguir agachar até embaixo,
fazer um terra bem feito, um stiff bem feito, dominar os exercícios, progredir em carga, e quando você já estiver em um nível avançado, aí sim você vai se aproveitar dessas estratégias mais avançadas. Então é isso aí, galera, mais um vídeo para vocês, pensarem, você que está começando, que ainda está no início. Eu sei que hoje é muito fácil a gente ter muita informação, mas a principal dica do vídeo é, se você está no início, se preocupa com o básico bem feito. E eu tenho também, aqui no primeiro link do canal, o curso Além da Genética, onde a gente tem planilhas de treino do iniciante ao avançado, onde você vai ter as estratégias de treino desde quando você entra na academia até o nível avançado. Ali você vai conseguir encontrar a estratégia que melhor funciona para você. Então, se você entrar nesse nível, vai ter as estratégias iniciantes e você vai se preocupar em aprender a executar um exercício muito bem feito, a progredir em carga, e depois, quando você for mais avançado, você vai começar a pensar em detalhes, como hoje, aqui no vídeo eu falei para você, por enquanto, não se preocupar. Valeu? Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreve no canal.